A Rússia tem cerca de 4.300 ogivas nucleares operacionais, de acordo com a Federação de Cientistas Americanos, mas apenas 1.700 estão implantadas ou prontas para o uso. Todos os Estados membros da OTAN combinados possuem um número similar. No dia da invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, as bases de armas nucleares ultra-secretas foram colocadas em alerta máximo de combate e prontas para receber uma ordem direta do presidente russo, Vladimir Putin. De acordo com um oficial russo que desertou das forças de mísseis estratégicos da Federação Russa, a força responsável pelas armas nucleares, antes da invasão, os militares tinham apenas exercícios, mas no dia em que a guerra começou, as armas estavam totalmente posicionadas e prontas para serem lançadas. Segundo o oficial em entrevista exclusiva para a BBC News britânica, os militares estavam prontos para lançar as forças, por terra, pelo mar e pelo ar, em teoria, realizar um ataque nuclear. O oficial confirmou seus relatos a partir de um documento secreto mostrando as funcionalidades e instruções. Todas as informações entregues pelo oficial russo coincidem com as declarações russas da época. Segundo as informações passadas, tudo o que os militares tinham eram as informações passadas somente pela TV estatal russa. Não sabiam exatamente o que estava acontecendo. 3 dias após as tropas cruzarem as fronteiras da Ucrânia, Vladimir Putin anunciou que as forças de dissuasão nuclear da Rússia haviam sido ordenadas a um modo especial de serviço de combate, mas o estado de alerta foi cancelado após 2 a 3 semanas. Na atual condição da guerra, há preocupações sobre se Putin poderia escolher implantar armas nucleares não estratégicas, frequentemente chamadas de táticas. Essas armas são mísseis menores que geralmente não causam precipitação radioativa generalizada. No entanto, seu uso levaria a uma perigosa escalada na guerra. O Kremlin tem feito tudo o que pode para testar os nervos do Ocidente. Há 2 semanas, Putin ratificou mudanças na doutrina nuclear. As regras oficiais que ditam como e quando a Rússia pode lançar armas nucleares. A doutrina agora diz que a Rússia pode lançar mísseis se sofrer ataque maciço de mísseis convencionais por um estado não nuclear, mas com a participação ou apoio de um estado nuclear. Até o momento, nada foi lançado, mesmo sendo bombardeada pelos mísseis dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França. Uma condição que a administração Joe Biden parece ter previsto e acertado no final das contas de que nada aconteceria. Autoridades russas dizem que a doutrina atualizada efetivamente elimina a possibilidade de sua derrota no campo de batalha. Mas o arsenal nuclear da Rússia é totalmente funcional? Alguns especialistas ocidentais sugerem que suas armas, que muitas delas datam principalmente da era soviética, podem nem funcionar. Mas o oficial russo desertor disse o contrário sobre essa opinião, dizendo que é uma visão muito simplificada dos chamados especialistas. Segundo ele, pode haver alguns tipos de armas antiquadas em algumas áreas, mas o país tem um enorme arsenal nuclear, uma quantidade enorme de ogivas, incluindo patrulha de combate constante em terra, mar e ar. As armas nucleares da Rússia estão totalmente operacionais e prontas para a batalha, e segundo o oficial russo, todo o trabalho e as atividades para manter as armas nucleares são realizadas constantemente, nunca param nem por 1 minuto. Mas como o oficial conseguiu fugir de sua função até o ponto de refugiar-se no Reino Unido e dar essas informações privilegiadas para as autoridades do Ocidente, oficiais superiores haviam repreendido o oficial russo por se recusar a dar instruções para outros oficiais das forças de mísseis estratégicos, transferindo para uma brigada de assalto regular em outra parte do país. Foi aqui que começou a jornada do oficial. Mais tarde, foi dito a ele que seria enviado para a guerra. Essas unidades são frequentemente enviadas para a batalha como a primeira onda, e vários desertores russos disseram em entrevistas britânicas e ucranianas que esses militares encrenqueiros e que se opõem à guerra de Putin são sempre usados como bucha de canhão. Foi assim em Bakhmut, Marinka e Avdiivka.
Antes que pudesse ser enviado para a linha de frente, o militar russo assinou uma declaração se recusando a participar da guerra e um processo criminal foi aberto contra ele. Foi então que ele decidiu fugir do país com a ajuda de uma organização voluntária para desertores dentro da Rússia. Provavelmente, se o oficial ainda estivesse baseado nas forças de mísseis estratégicos do país, o Serviço de Segurança FSB teria reagido, caçado o militar e prendido. A organização voluntária que ajuda desertores, também conhecida como Idit Leson, disse que o número de desertores que procuram ajuda aumentou acima de 350 por mês. Mas os riscos para aqueles que fogem também estão crescendo. Muitos são presos, mortos, torturados e outros encaminhados para centros de detenção e centros de trabalho forçado. No ano passado, a Ucrânia estava se preparando para uma tão aguardada ofensiva de primavera, apoiada pelo fornecimento de equipamento militar e treinamento ocidental. Entretanto, essa ofensiva não conseguiu romper decisivamente as posições defensivas russas, e desde então a Rússia tomou a iniciativa. No ano passado, a Rússia fez um progresso lento, mas constante na região do Donbas, que compreende Donetsk e Luhansk, com a Ucrânia infligindo cada vez mais baixas às forças russas que avançavam. Kiev não tem a massa ou a capacidade militar dos invasores russos, por isso tem dependido fortemente do apoio militar ocidental para sustentar seus esforços defensivos e agora tenta prevalecer em Kursk para buscar uma negociação no futuro. Em resposta, as táticas de campo de batalha da Rússia têm sido fortemente dependentes de onda após onda de ataques de infantaria e de artilharia pesada, arrastando a Ucrânia para uma guerra de atrito que inevitavelmente resultou em crescentes baixas do lado ucraniano. Este é o canal Analytics, um novo canal dedicado a assuntos de geopolítica e defesa que ainda não foi restringido pelo YouTube. Então me dê um apoio, visite o canal e se gostou se inscreva e ative as notificações.